Amém. Hoje, no final, nós vamos ter a unção da quebra de maldição geracional. E de repente você fala assim, mas eu já sou cristão, crente, batizado há muito tempo. Eu preciso receber esta unção de quebra de maldições geracionais. E na ministração da palavra você vai entender um pouquinho melhor o porquê que todos nós, mesmo não estando debaixo dessa maldição mais, mas através da legalidade, muitas vezes nós podemos estar atraindo situações que possa crescer na nossa vida espiritual em relação a isso. Então nós vamos falar um pouquinho nessa mensagem sobre o tema. Então que você ore para o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, fale comigo, fale ao meu coração, porque é um tema não divergente, porque a palavra é verdade. Mas quando você fala, por exemplo, com alguém que ele tem uma linhagem tradicional, ele pode falar assim, eu não acredito em quebra de maldição. Como tem pessoas que creem na predestinação e outros não creem. Então quem há de revelar ao seu coração é o Espírito Santo. Amém? Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário que nós sejamos conhecedores e praticantes da verdade, porque mediante a este conhecimento da revelação que vem do alto, nós vamos trazer crescimento espiritual e teremos uma frutificação segundo a autoridade que nos foi outorgada. Amém? E eu coloquei no tema desta noite, o tema desta manhã, que eu estou na escala da noite também, já estou. A iniquidade é a prática contínua que deixa a porta aberta para a produção da maldição. Vou repetir. A iniquidade é a prática contínua que deixa a porta aberta para a produção da maldição. O diabo que anda em derredor, querendo destruir, ele conhece que o homem carnal, ele é atraído pelo pecado. Sabemos que a carne é fraca e, assim sendo, traz a oportunidade para o inimigo avançar e o espírito que quer nos vivificar perder espaço. Então eu preciso entender. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você sabe qual é a diferença de iniquidade e pecado? Pergunta para ele: você sabe qual é a diferença entre iniquidade e pecado? Mas existe diferença? Vamos ver. Em alguns textos a Bíblia fala sobre pecado, em outras ela fala sobre iniquidade. Então qual é a diferença? Vamos lá. Uma coisa é o pecado e outra coisa é a iniquidade dentro de um contexto bíblico. Por isso, quando não conhecemos, nós tratamos essa situação como se fosse única, o que não é verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que não é a mesma coisa. E qual que é a diferença então entre pecado e iniquidade? Como que eu, de uma forma mais prática ou mais fácil, eu consigo analisar essas duas questões? É só observar o original de cada uma destas palavras, né? Quando você analisa pecado dentro do grego, que diz o martia, significa relação com a atitude humana, errar o alvo. E quando eu falo sobre a iniquidade,
que a anomia é uma condição daquele que não cumpre a lei. Se eu tentar retratar para você ou ilustrar de uma forma mais simples, o pecado é o ato em si, e a iniquidade é o conjunto de atitudes pecaminosas. Então fala para a pessoa, às vezes alguém peca, erra, e o Espírito Santo vai lá, mostra para ele que ele pecou e ele vai e se arrepende. Agora tem pessoas que não se arrependem, ele tem a prática desse pecado como se fosse algo que não o abalasse. Então essa é uma pessoa o quê? Uma pessoa iníqua, é uma pessoa que ela não tem no seu coração o temor a Deus. Você pode repetir comigo? Fala assim: a pessoa que tem a prática do pecado, ela não tem temor do Senhor. Entende? Mas isso pode acontecer em relação à igreja. A igreja verdadeira às vezes não, mas a frequentadores da igreja sim. São coisas diferentes. Mas mesmo assim é um alerta, é uma precaução para nós, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então a vida do iníquo, ele pode fazer o quê? Ele pode estar caminhando para uma maldição que é feita através de quê? De pacto. O diabo fica ao nosso derredor, ele quer achar a brecha, ele penetra na brecha. Outra dúvida que algumas pessoas têm é o seguinte: a maldição e esses pactos, elas só são feitas, ou ela é feita se alguém for num centro espírita, ou numa sessão de macumbaria, nesse sentido. O que você acha? Você acha que maldição só pega se alguém for lá dentro do centro e falar: eu com a minha boca estou verbalizando, eu quero que você faça uma maldição na minha vida? É assim? Não. Isso acontece através da legalidade. Através da legalidade. Não quero citar nome, por exemplo, mas recentemente agora está com uma polêmica aí na internet em relação, por exemplo, um novo desenho que apareceu aí, não vou citar o nome para, mas eu acho que a maioria já deve ter ouvido, em relação que não são torcedores do Palmeiras, o povo os dos desenhos, meu amor? Maria é palmeirense, mas é uma infiltração dentro dos nossos lares daquilo que quebra o princípio da palavra. Se eu sou um conhecedor da palavra, por exemplo, e eu não escolho quais são as atividades na televisão ou na internet que o meu filho assiste, eu posso de alguma forma estar fazendo um pacto com aquele demônio específico que está sendo lançado ali para penetrar na família, sim ou não? Sim. Sim. Porque você, se conhece a verdade, você faz isso, você está abrindo o quê? A brecha, para que essa maldição aconteça. Eu estou trazendo este exemplo da questão infantil, porque pode acontecer em todos os âmbitos. Então, quando você estava conversando com um grupo de pessoas, quando fala assim: os programas de televisão no tempo atual, assim, é algo que está ficando assim muito explícito, ou então está ficando algo muito contundente, mas não é. Se nós pararmos para pensar, desde quando nós éramos criança, a maioria desses programas ou novelas eram perniciosos à família. Só que na época, você não tendo entendimento, você deixava passar para lá, e você assistia. Hoje eu não posso perder a novela, hoje é o dia que aquela pessoa vai descobrir a traição do marido.
como se fosse algo o quê? Normal. Eu, infelizmente, conheci o Senhor já bem na minha juventude, né? Eu falo para o Jean no curso de homens que ele é um privilegiado, né? Mas não aconteceu com todos assim. E nós abrimos o quê? Estas legalidades, né? Não sei se... Quem lembra daquela... Tinha uma novela que falava assim, quem matou Odete Roitman, né? Virava o assunto, quem matou Odete Roitman, né? E era conversa de... Aquilo ali era algo que era sadio? Não, era um assassinato dentro da trama. Mas é uma trama, é uma ficção. É assim que o inimigo quer que nós pensemos. É com esta palavra, tipo, não tem nada a ver. Quem já ouviu isso? Dá nada não, tem nada a ver, dá nada não. São frases liberadas para que essa legalidade aconteça em relação ao desejo do inimigo, até que seja totalmente consumado, não a vontade de Deus, mas a vontade do inimigo. E as pessoas então, maldição hereditária é bíblico? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5. Eu vou tentar correr aqui, tá? Porque a gente... Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai mover no seu coração. Êxodo 20, capítulo 20, verso 5. Pode postar para mim. Os dois não conseguem, não? Êxodo 20, verso 5. Está escrito assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aquela versão que ele colocou lá, não as adorarás, nem lhe darás cultos. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Um avô ou um pai, por exemplo, que ele é viciado no álcool, ele fez um pacto na sua vida em relação àquele demônio que o estabeleceu naquele vício. Eu estou falando do álcool, mas pode ser qualquer vício, sim ou não? Sim. Porque ele é autoridade sobre a sua mulher, isso não é quebrado, e ele é autoridade sobre os seus, o quê? Filhos. Isso não é quebrado porque ele não frequenta a igreja. Ah, mas o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Verdade. Mas para quê? Para que depois, através da palavra conhecida, aquilo seja o quê? Destruído, seja quebrado. Deus vai dar a oportunidade, em nome de Jesus. Por isso é necessário que eu entenda o quão grande é o projeto de mim, quando eu falo eu sou igreja, em relação a muitas pessoas e famílias. Você não pode ficar inerte em relação à desgraça dos outros ou de outras famílias. Você é igreja, você tem que matar no peito e falar: Senhor, coloca no meu caminho, porque eu vou ser boca de Deus, para que pessoas sejam curadas, libertas, e que maldições sejam quebradas através da minha vida, que sou igreja, em nome de Jesus. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Deus vai colocar a sua vida dentro desse contexto. Eu sou vaso. Aí as pessoas podem dizer assim, mas no livro de, deixa eu encontrar aqui, no livro de Jeremias,
Ezequiel 18, 20 está escrito assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será o quê? Cobrada. Você fala, agora minha cabeça virou aqui em Ezequiel, e diz então que o filho não herda. Isso acontece em relação à quebra da aliança. E aqui no livro de Ezequiel, e depois nós vamos ver em relação a 1 Pedro capítulo 1, que nos ensina que Cristo é aquele que quebra esta situação. Aquele que não pratica não é um iníquo, aquele que tem temor, a justiça do reino está no seu coração. Não há contradição, existe complemento. Uma coisa é a mesma coisa no sentido da revelação da palavra. É Cristo que levou sobre o seu madeiro todas as nossas dores, transgressões e maldições. Eu falei, como é que o Espírito Santo, eu vou falar para a igreja sobre essa questão, para eles entenderem melhor. E eu lembrei, o Espírito Santo me trouxe em relação a um incêndio. Quem já viu incêndio aqui no mato, lá na Lapa, vocês já viram incêndio? Já, Rogério? Quando acontece um incêndio numa determinada área ali do sítio, aquela área, ela está condenada, vai ficar zerada, não vai nascer mais nada? Não, depois vem a chuva, faz o quê? Brota, perdeu a mata naquela questão do que ela estava original, mas depois ela começa a brotar de novo, não é assim? Quando alguém se batiza, biblicamente, a maldição, se a posição dela é genuína e verdadeira, foi quebrada, sim ou não? Sim. Mas a nuvem que paira, que vem dentro de um contexto dos antepassados geracionais que geraram este pacto, essa nuvem vai continuar andando em direção à sua vida. Ela só vai ser dissipada segundo o entendimento, e se ela for o quê? Destruída. Se ela não for destruída, você pode batizar 5 vezes. Você pode vir na igreja 3, 4 vezes por semana. Sem o entendimento, aquela nuvem vai o quê? Vai continuar pairando. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, continua me incomodando o tema. É porque não foi o quê? Quebrado. É porque não foi trabalhado segundo o conhecimento e o ensino sobre as maldições geracionais. Preciso entender isso. Então essa situação de falar assim, tem pessoas que frequentam a igreja e eles não suportam ouvir o nome do diabo. Eu não posso ouvir o nome do diabo, não é uma coisa ruim. A igreja não devia falar sobre diabo. Ué, como é que a gente não fala sobre o inimigo? A glória é de Jesus Cristo, o poder é de Jesus Cristo. Quando Neemias, ele vai até Jerusalém destruída e a porta queimada, quando ele chega lá, qual que é a primeira coisa que ele faz? Percorrer toda os limites de Jerusalém. Fazer uma sondagem do que tinha acontecido. Ele descobriu que lá existiam opositores como Tobias, Sambalate e Gésem. E o Espírito de Deus, através da oração que ele se colocou à disposição ainda quando ele estava na cidade de Suzã, ele teve um mecanismo completo para que isso fosse o quê? Fosse feito a nível de uma destruição das investidas do diabo e ele poder reconstruir a sua vida com perfeição, com exatidão, a Jerusalém conforme a vontade de Deus. Então quando eu não tenho esse entendimento, eu sou um crente o quê? Negligente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não pode ser negligente. Você precisa ser um conhecedor da
palavra. Porque nós lemos em João 8, conhecereis, e a verdade vos o quê? Não conversa com o pastor Amarildo que ele vai te libertar. Conversa com o Hilário que ele vai te libertar. Não, ele vai ser um vaso para que a palavra da verdade seja o quê? Pronunciada, e a palavra de Deus que sai da boca do servo é que vai te libertar. Por que o bispo está ministrando então neste tema? Porque assim como nós falamos em relação a dízimo, assim como nós falamos sobre o amor ágape, se você não tiver entendimento pleno daquilo que o Espírito Santo quer ensinar para você, entrar no ouvido e sair no outro, o inimigo vai continuar tendo avanço em relação à sua vida cristã. E nós temos um compromisso de que você aprenda essa verdade, para que você chegue ou caminhe ou trafegue em relação à vida abundante. Quem quer vida abundante aqui de Deus, diga amém. Quem quer vida abundante de Deus, diga amém. Se eu perguntar assim, quem quer uma vida cristã meia pedra, meio tijolo, quem vai levantar a mão? Ninguém vai levantar. Glória a Deus por isso. Mas você pode até não levantar, mas se você não conhecer e buscar este conhecimento, não haverá essa libertação, e o inimigo provavelmente pode o quê? Continuar, né? Eu ouvi de uma pessoa que tinha 18 anos já de convertido, e um dia ele falou assim: às vezes quando eu passo uma crise conjugal, direto vem na minha cabeça um sentimento de trair minha esposa por causa da raiva. E eu falei, estranho, 18 anos na igreja, assim, porque eu fico tão chateado com ela, que o inimigo sopra essa questão de eu fazer uma substituição. Eu perguntei qual que era o histórico em relação à fidelidade conjugal que você conhece sobre o seu pai. Aí ele falou, meu pai foi uma pessoa, antigamente usava muito esse termo, né? Muito mulherengo. Quem já ouviu esse termo lá? Meu pai era uma pessoa muito mulherenga. O que é alguém mulherengo? Porque ele gostava de ter amizade com as mulheres, é isso? É assim, Cleide? Um homem mulherengo, ele fala, as amizades do homem é só com mulheres, é isso que é um homem mulherengo? Uma pessoa que era infiel na aliança do seu matrimônio. E eu conversei sobre essa questão de maldição hereditária. Ele falou, eu já me batizei, eu não acredito nisso. Eu falei, se você não acredita, então me explique o porquê que esses sentimentos vêm. Isso é sopro do inimigo. Isso é levante de Satanás. Mas essa continuidade, uma coisa esporádica, isso acontece, eu estou falando dentro desse contexto, mas tem pessoas que não conseguem perdoar o outro. Ele não consegue nem perdoar e nem liberar perdão. Tem pessoas que existe sobre ela, por exemplo, um espírito de rebeldia. Ele não consegue estar debaixo de autoridade. A palavra diz que toda autoridade foi delegada por quem? Por Deus. Está na igreja há anos, é uma pessoa rebelde. Eu só faço aquilo que eu quero. Se a igreja me der uma direção, eu faço se eu quiser. Porque eu não sou controlada por homens. Ore bem, porque às vezes pode estar sendo controlado pelo sopro do diabo. Porque a autoridade, a paternidade sobre as nossas vidas é para nos abençoar, é para nos proteger espiritualmente, é para ser intercessor, é para exercer autoridade para quebrar todo o vínculo do inimigo.
Por que que nós ensinamos antes do casamento curso de noivos? Por que que nós pedimos que os pais apresentem os seus filhos? Os filhos têm pecado? Tem denominação que fala, mas como é que vai batizar um filho se um filho não tem pecado? Batizar, não, é apresentar, né? Por que que nós não batizamos? Porque biblicamente os nossos bebês, como a Julinha, como o Danielzinho, que bom estar os dois hoje aqui, hein? Eles andam debaixo do legado e da autoridade dos pais e da igreja, como foi ministrado. Então a responsabilidade, até que a Júlia tome a sua própria decisão em Cristo, ela é o quê? Respeitada pelo Senhor através da igreja e dos pais. Agora, se os pais não têm esse entendimento, ele vai deixar que essa brecha se abra. A questão do que assiste, do que ouve. Quantas vezes o pai, até na igreja mesmo, acha bonitinho, por exemplo, uma filha de minissaia, com roupinha, não sei o quê. Aquele não é inocente. Aí depois, quando está grande, que tem uma vida promíscua, uma vida, o pai fala assim: some dessa casa, essa casa não te pertence, sai daqui. Mas quem foi que abriu essa porta para que o filho ou a filha tivesse esse tipo de prática? Foi aquele que tinha autoridade sobre ela. Por isso que conhecereis a verdade vos... Precisamos conhecer a palavra. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, você não pode conhecer a palavra só ouvindo a pregação do culto. Você tem que ler a palavra. Faz parte do seu devocional ler a palavra. Tem pessoas que não sabem quantos livros que tem na Bíblia, e com anos e anos na igreja. Não estou trazendo, eu estou falando a importância. São 66 livros divididos entre Novo e Velho Testamento. Por que que Isaías é chamado de um profeta messiânico? Então eu preciso, aquele fogo ali do Espírito vai vir no meu coração através da palavra. Então quando eu tenho esta palavra, é o que se cumpre, em Ezequiel. O meu pai fez, o meu pai aconteceu, eu tive essa experiência, mas na minha geração eu quebrei por causa do sangue de Jesus Cristo. Entende? Mas se eu entender, quem já usou essa expressão assim, ou eu já ouvi alguém falar assim: não, mas Deus sabe tudo que eu preciso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, então está tudo no controle dEle, eu não preciso fazer nada, eu só tenho que viver. E viver de que forma? Viver de que maneira? Fora do conhecimento da palavra? Agora, quando eu tenho esse conhecimento, eu vejo se aproximando de mim alguns temas, como esta questão do vício, ou do adultério, ou da sensualidade, ou da corrupção. Aí eu falo: não está certo. Isso precisa ser o quê? Quebrado. E é o que, em nome de Jesus, se você tiver a fé da igreja que recebeu a visão, a fé desse altar, a fé dessa liderança, e nós tivermos nessa unidade, caminharmos nesse mesmo sentido, você vai sair daqui e todo resíduo provocado pela legalidade fora do princípio da palavra será quebrado na sua vida, em o nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí eu falei da rebeldia. Vocês já conheceram pessoas que frequentam a igreja que não obedecem ninguém? Eu só obedeço, eu tenho a palavra, eu oro, é Jesus Cristo que me mostra. Então,
que você me fala de a palavra dizer que toda autoridade foi instituída por Deus? Por que o Senhor, Ele instituiu a paternidade sobre Israel? Agora, eu preciso me submeter a essa autoridade, a essa nuvem. Guerra espiritual é algo muito sério. Fala a pessoa que está do seu lado, fala, batalha espiritual é algo muito sério. O diabo não brinca de ser diabo, não. E nem Deus de ser Deus. E Ele quer exercer poder para esmagar e colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Quem crê que o diabo vai ser esmagado nessa manhã na sua vida, diga glória a Deus. Não, mas eu não tenho, graças a Deus, eu também não tenho. Por isso que muita gente falta a ceia sem entender o que significa cerimônia para a igreja. Tanto faz ou tanto fez, eu vim ou não vim, ou eu ceiar ou não ceiar. É justamente por isso, é um momento de reflexão mais ainda acentuada do que eu já faço no meu devocional diário. E na ceia, na congregação que se reúne em unidade, o que eu faço? Eu tenho a oportunidade com essa nuvem que paira sobre a igreja da unidade da fé, de quebrar qualquer resíduo, qualquer pozinho, qualquer soprinho do inimigo em relação a mexer no meu crescimento espiritual. Nada que acontece, às vezes as pessoas, são estratégia dos homens. O apóstolo tem 67, 68, 67. Não posso errar aqui não, senão está sendo transmitido. Eu falo, o meu bispo está me chamando de... Porque eu digo assim, às vezes a pessoa fala assim, já temos 40 anos de campanha de Daniel. Tá bom. Essa nova geração agora tem outra vibe, outra pegada. Então quer dizer que você está falando que os jovens não precisam de orar? Os jovens não precisam de ler? Os jovens não precisam de jejuar? Os jovens não precisam de ceiar? Deus é Deus e Ele não muda. Pode repetir comigo, fala, o meu Deus, Ele não muda. Amém. Outra coisa é a importância de nós sabermos a questão da referência, que pode atrair situações espirituais. Tem pessoas que sem perceber idolatra pessoas, até na área gospel mesmo, como referência, sem conhecer a plenitude da vida dela. Não, eu admiro a performance, é uma coisa. A pessoa querer ser igual a ela é uma outra coisa. Fala para quem está do seu lado, Deus tem uma identidade especial somente para você. Amém? Nós não somos robôs gospel. Nós temos o Espírito Santo, visitamos a tenda da congregação. Nós recebemos a direção e Deus quer que eu seja vaso transbordante. Amém? Amém, igreja? Amém. Você está em reflexão profunda ou você está chocado? Deus quer fazer uma limpeza espiritual. Deus quer fazer uma varredura na nossa vida. Deus quer com que nós prestemos a atenção. Eu falei uma coisa na sexta-feira no curso dos homens, que para mim foi uma revelação nova. E só veio porque nós estávamos orando especificamente sobre isso. Parece que eu tirei uns 50 quilos dos meus ombros. Foi tremendo. Você tem quantos anos de igreja, Cláudio? 25. E você, Benhor? Quanto? 25 também. Mas vocês não converteram mesmo dia mesmo junto, não, né? Brincando. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem tem mais tempo? O Jean, se eu perguntar quantos anos que ele tem de cristão, vai falar o tempo que eu na... Aí vai e confessa, como é que é? Vai entregar a sua idade, né, Jean? Rogério, quanto tempo de convertido você tem? 22. Engraçado, 25, 22. E você, Fernando, mais ou menos? 23, ó.
Muito em cima daquilo que uma vez nós conversamos, né, o Gilceia? Um tempo de avivamento que aconteceu, né? Não tinha muita dificuldade do pessoal ir na igreja, né? E quando ia, queria levar a família inteira, não queria? Foi assim lá em casa. Deus, Ele não muda. O mesmo Deus, Ele continua hoje exercendo a tua vontade, que o teu povo chegue à vida abundante aqui na terra. Deus quer que você seja próspero. Eu falo em todas as áreas, inclusive econômica. Se essa for o quinhão da herança de Deus para você, não é errado você prosperar. Agora, o que o dinheiro vai fazer com a sua vida? Esses dias a Mariana Dias falou assim, que as pessoas não têm dificuldade de dizimar 100, 200, 500. Mas se Deus for prosperando, ele olhar para o dízimo e falar assim, nossa, eu vou ter que dizimar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. A igreja não merece estudo, não. Aí já é para o pastor. Não tem nada a ver com o pastor, com a igreja. É entre você e Deus. Quem tirou você de dizimar de 500 para 5.000? Qual o motivo? Para a glória continuar sendo dele. Por que Ananias e Safira foram mortos? Vou fazer uma pergunta rápida. Ananias e Safira foi morto. Eles foram mortos no Antigo ou no Velho Testamento? No Antigo ou no Novo? Falei no Antigo ou no Velho? Hoje eu estou bem. Foi no Antigo ou no Novo Testamento? Amém. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque Ele nos deu o dom da vida. E uma vida sem aprisionamento das trevas. E é isso que Ele quer fazer através desta unção nessa manhã. Em nome de Jesus.